Sejam muito bem-vindos a mais um Mancini Cast e hoje nós vamos dar continuidade na nossa série As 7 Virtudes do Homem Bíblico e nós estamos aqui no segundo episódio desta série e hoje nós vamos falar sobre negócios, que é a segunda virtude. A gente aqui tem uma prática muito linda de apresentar os convidados, só que aqui ele já não é mais convidado, aqui ele é dono da mesa. Então, seja muito bem-vindo a mais um podcast onde a gente vai poder entregar, multiplicar e fazer aquilo que Deus nos levantou para fazer, meu irmão. Seja muito bem-vindo. Amém. E aí você aumenta a minha responsabilidade, né? Falar que essa mesa aqui é minha. É lógico. A mesa de um craque desse aí. Que Cara, honra. muito feliz de estar aqui novamente. Obrigado pelo convite e eu espero que a gente consiga entregar aqui aquilo que o Senhor já depositou no nosso coração. Amém. Amém. E hoje é um tema interessante, né? Cabe a nós aqui recapitular o que nós falamos na última. Acho que é legal a gente recapitular. Sim. Falamos aqui no primeiro episódio a respeito da palavra. Exato. E, de fato, o que é a palavra? Só um resumo breve, só para a gente dar um gostinho para a pessoa que não, Vai quem lá não assistiu. no primeiro episódio. Então, ó, já te convido para você assistir o primeiro episódio, porque lá você vai pegar toda a metodologia do Avancemos, que é um modelo de discipulado cristão para homens. É isso aí. E aí, Gabriel, quando o Senhor me deu esse modelo aqui, ele me deu muito prontinho, muito encaixado com aquilo que era a necessidade do homem. E é claro que quando a gente está falando de discipulado cristão, não tem como a gente fazer isso se não for a partir da palavra, a partir das Escrituras. Por isso que essa é a primeira virtude. E aí muita gente me perguntou, poxa, mas a segunda virtude não deveria ser, por exemplo, família? Ou a segunda virtude não deveria ser serviço à igreja, caridade, comunhão? E quando o Senhor me entregou esse modelo, ele fez de maneira muito caprichosa, porque ele foi me fazendo entender a natureza do homem. Aqui nessas 7 virtudes a gente tem uma progressão, que parte da primeira virtude, que é a palavra, segunda, negócios, terceira, saúde e preparação física, quarta, caridade, quinta, comunhão genuína entre homens, sexta, família e sétima, serviço à igreja. Então perceba que para você chegar a pertencer e trabalhar no corpo de Cristo, você tem uma trajetória importante para concluir, né? Porque ali é um pedaço do reino, ali a gente não pode brincar de estar fazendo o que está fazendo, né? Isso é verdade. E eu fico muito feliz da gente poder ter essa mesa, porque eu acredito que existem muitos homens, né? Eu vou me referir aos homens muito por causa do nosso tema, né? Mas é nítido que existe um clamor entre as mulheres também a respeito desses homens de virtudes, né? E uma coisa que a gente falou no último podcast, que eu acredito que é muito interessante da gente trazer para o tema de hoje, é a respeito da importância do homem criar parâmetros bíblicos, né? Porque, querendo ou não, a sociedade ela imputa sobre nós diversos parâmetros, diversos conceitos, diversas doutrinas, às vezes doutrinas que a gente não está enxergando elas como uma doutrina, mas que naturalmente ela está acontecendo. Então, te proponho isso hoje, da gente trazer ainda mais essa clareza de criação de parâmetro dentro desse tema negócios. O que você acha? Perfeito. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que quando a gente tem consciência de que a gente é um produto do Espírito, que nós somos seres espirituais e a gente está vivendo aqui uma experiência carnal, a gente realmente passa a entender que não dá para fazer nada distante da palavra. Talvez você não seja cristão nos assistindo aí, e eu te convido a você ler as Escrituras, ler a Bíblia, se interessar pela história de Jesus. Muita gente me pergunta, pastor, eu queria ler a Bíblia, mas eu tenho dificuldade, eu não consigo entender, não consigo meditar sobre a palavra. E aí eu costumo dizer que a Bíblia assim, é um livro muito rico. Você tem todo tipo de literatura ali. Você tem de poesia à história. Você tem de épicos a cenário de ficção científica. Né? Você tem tudo na Bíblia. Então, eu te convido você a ler a Bíblia, ler os evangelhos e se interessar pela história de Jesus Cristo. Para você entender o que é alguém que tem prosperidade em absolutamente tudo que ele faz.
A prosperidade é um dom, é uma dádiva e ela é abundante no reino. E Jesus era o detentor da prosperidade em pessoa. Amém. Isso é algo muito importante para nós, né? Porque a partir do momento em que a gente tem Cristo como nosso maior fundamento, tudo que a gente vive, ele passa a ter mais sentido. Na verdade, ele passa a ter sentido, né? A gente até estava num bate-papo ali prévio, antes da gente começar aqui. Muito bom, inclusive. Exato. E é interessante... Várias âncoras, né? Demais. Deixou várias âncoras pra gente. Ali foi bem interessante porque a gente, de uma forma não combinada ali, né? Estávamos entre pessoas que têm uma visão da importância de nos posicionarmos em Cristo aqui na Terra. E quando a gente traz esse tema negócios, né? Nós somos empreendedores, né? E acho que é um tema que especificamente mexe muito com quem vive. Uhum. E eu acredito que esse tema, eu gostaria muito de te ouvir a respeito da sua abordagem sobre esse tema, porque um negócio não necessariamente é ter um CNPJ. Porque eu gosto muito de vincular negócios, empreendedorismo, com gestão de recurso. E a gestão de recurso não se limita à gestão de recursos que acontecem dentro de um CNPJ. Mas eu acredito que a nossa vida é o nosso maior empreendimento. Então, como empreendedores, eu acredito que, como seres humanos, na verdade, todos nós somos grandes empreendedores. Porque todos nós recebemos uma comissão de Deus, desde Gênesis 1:26, de governar sobre todas as coisas. Então, o que Deus estava falando para nós ali? Criei todas as coisas, todos os recursos estão prontos, vão lá e gerenciem isso para mim. O problema é que, a partir do momento em que Ele nos entregou isso e nos comissionou, houve uma porção que foi entregue, só que debaixo de um comando. E esse comando, ele tinha gerava ali uma ligação de dependência. Então, quando o homem perdeu a dependência de Deus para viver a vida que vivia e que vive, tudo tomou um rumo de degradação. Então, os negócios hoje, eles podem ser feitos de forma dependente de Deus e de uma forma independente de Deus. Cada um deles tem os seus caminhos e cada um deles leva para lugares específicos. E o seu tipo específico de prosperidade, né? Exato. Então eu gostaria que você comentasse um pouco sobre isso. Que você concorda, você discorda? O que você pensa? Ele fez uma pregação e ele quer que eu fale. Depois da pregação dele, que foi linda, inclusive. Eu começo dizendo, Gabriel, que o que você falou está bem conectado ao capítulo do livro. Que negócio não é necessariamente a gestão de um CNPJ. É também, mas não é necessariamente a gestão de CNPJ. Eu, por exemplo, sou servidor público, sou policial e eu entendo que a minha profissão é o meu negócio no reino. Amém. Até hoje. Eu não sei amanhã, né? Não sei se eu continuo, por quanto tempo eu continuo na Polícia Rodoviária Federal, mas enquanto eu estiver lá, ali foi o lugar que o Senhor me entregou para cuidar. Amém. Com todo zelo, com todo amor. Assim como Ele pede para a gente, para que a gente faça tudo, né, para o louvor e honra da sua glória. E aí você fala do Gênesis ali, de 1 a 25, vem o Senhor criando todas as coisas, né? Deus criando todas as coisas. Chega no 26, Ele faz o ápice da criação, cria o homem. E aí Ele dá um mandato muito interessante para o homem. Fala assim, agora você tem um negócio nas suas mãos. Agora você vai ter que governar e dominar tudo isso aqui que eu criei. E mais, você vai ter que fazer frutificar e você vai ter que prosperar. Amém. Então, quando a gente entende que o Senhor nos colocou aqui, nos deu atributos, nos deu recursos, é para que pudéssemos ser mordomos de tudo aquilo que Ele nos entrega. Tem uma frase linda do Rick Warren, pastor muito celebrado, especialmente por causa de alguns dos livros dele, que ele fala que nada do que nós temos é nosso. Tudo o que nós temos foi um presente, uma comissão do Senhor. E a nossa retribuição, a nossa devoção a Ele é entregar a Ele os dividendos. Assim como está lá na parábola dos talentos.
Então, bom, aquele talento ali, o Senhor não entregou para o servo para que fosse dele. O Senhor entregou para que ele prosperasse aquele talento. Ele prosperou e devolveu a integralidade dos frutos. Então, por que a segunda virtude é negócios? Porque depois que o homem nasce, depois que ele é concebido pelo Senhor, depois que ele é feito à imagem e semelhança do próprio Deus, ele recebe um grande CNPJ, né, que foi assim, talvez o maior de todos. Pequenininho, pouca responsabilidade. Com toda a imensidão de ativos, né? Todo tipo de ativos, e o Senhor com uma missão muito clara para ele: olha, você é o mordomo disso aqui tudo, você cuida, todas essas coisas são minhas, mas eu te coloquei para você cuidar. Amém. Isso é muito legal, e desperta algo no meu coração, algo que a gente sempre falou muito isso no Raio, né? As pessoas, o Raio, para quem não conhece, é um movimento de empreendedorismo cristão que nós fazemos aqui em Brasília, e resultados acelerados por intensidade de ações e obediência. Raio. E todas as vezes que eu vou interagir com os empreendedores, uma pergunta que eu faço, talvez a mais simples ou a mais curta e a mais complexa, a mais contundente é: por que você faz o que você faz? Esse é o ponto. Muitas vezes o homem busca o negócio pelo lucro. E aí é onde ele se perde. Se você for fazer qualquer coisa apenas pelo lucro, você perde o fundamento daquilo que o Senhor te colocou como propósito. Quando a gente mergulha nas Escrituras, por exemplo, a gente vê que uma das primeiras, aliás, a primeira fala de Jesus, coisa super interessante isso. A primeira fala de Jesus, a primeira vez que ele anuncia alguma coisa, ele fala exatamente de negócios. Ele está lá no templo, está conversando com os mestres da lei, a mãe dele chega, preocupada: meu filho, onde é que você esteve esse tempo todo? A gente estava procurando você. Ele fala: mas vocês não sabiam que eu devo cuidar dos negócios do meu pai? Negócios, essa é uma palavra que está lá na Bíblia. E naquele momento ali, o grande interesse de Jesus não era o lucro, não eram os dividendos, era o propósito daquilo que ele estava fazendo. Quando ele começa a trabalhar nesse negócio, ele deixa de ser o menino e passa a ser o homem Jesus. Então, o que eu posso estabelecer como correlação, Gabriel, é que enquanto a gente vai atrás de um negócio só pelo lucro, sem o propósito, talvez a gente ainda não tenha assumido a identidade de homem que o Senhor quer para nós. Talvez a gente ainda esteja na condição do menino, que quer só os brinquedos, quer só a diversão, quer só a fruição, quer só a frugalidade, e esquecendo daquilo que é propósito, esquecendo daquilo que é missão. Quando você fala com homens maduros, quando você conversa com homens maduros que estão envolvidos em negócio, boa parte deles não foi por causa de lucro. Começou por causa de um sonho. Eu tinha o sonho de realizar algo, eu tinha o sonho de construir um banco, eu tinha um sonho de construir uma empresa de transporte, eu tinha um sonho. Eu não estava atrás de dinheiro, eu tinha um sonho. Então, dentro do panorama que a gente tem hoje, que é de uma profusão de recursos, acho que rapidamente as pessoas acabam tendo a percepção e às vezes a ilusão, de que você consegue um retorno muito rápido com pouco esforço, faz com que as pessoas busquem um lucro pelo lucro. E aí a gente sai de uma atmosfera bíblica. Sim. Se você estiver obtendo lucro a partir da entrega do seu propósito, você está no centro da vontade de Deus. Sensacional. Isso é tão sério e tão profundo, porque é interessante. Quando Deus nos deu essa grande comissão, de governar esse grande negócio, perceba, ali ele não falou do lucro. Não. Ele falou do trabalho mesmo. Só do trabalho. Era o que tinha que fazer.
Só do trabalho. E Jesus continua. Lá na frente ele fala em Mateus, né? O meu pai trabalha até hoje. Deus não parou de trabalhar. Deus é trabalho também. E é esse outro ponto que a gente precisa desmistificar, né? Porque ter um bom negócio não necessariamente é um negócio que não te dá trabalho. Com certeza, a maioria dos negócios são negócios que vão dar trabalho. E esse é um dos maiores problemas dos empreendedores hoje. Isso, porque eles entram com a ilusão, né? Tem um autor consagrado aí de economia comportamental, que é o Daniel Kahneman, que ele fala sobre falácia do planejamento. E é uma teoria importantíssima para a gente meditar sobre ela, que é de que a gente subestima custos e processos quando a gente se lança num projeto. Assim, muitas vezes a gente subestima, por exemplo, o tempo de execução de um projeto, os recursos necessários para executar aquele projeto, e isso faz com que a gente se perca no nosso propósito. E aí eu trago para o ambiente do empreendedorismo. É muito comum hoje você conversar com alguém que ainda nem tem um CNPJ e já se sente um milionário. Isso é bom, isso é bom. Acreditar que você tem esse potencial e que você vai chegar lá é bom. Mas acreditar que você tem o potencial e que você vai chegar lá. Tem uma caminhada, tem um processo, tem trabalho nisso aí, tem relacionamentos. No penúltimo final de semana, a gente teve num evento aqui em Brasília, que foi o Poder do Network. E lá o Bruno Avelar, ele compartilhou uma frase que acredito que não é dele, porque é uma frase que muitos autores falam, que é o seguinte, que quando Deus quer te comissionar algo, quer te mudar de estágio, quer te mudar de posição, Ele não te dá coisas. Ele te apresenta pessoas. Ele te dá rede. Ele te dá colaboradores. Colaborar, né? Laborar com, trabalhar com. Então, outra boa percepção para a gente desenvolver a partir de negócios é que, assim, talvez a grande maioria dos negócios muito bem-sucedidos são negócios que são frutos de colaboração, de trabalho mútuo. Você tem um monte de capacidade, mas você não tem todas. Eu tenho algumas, mas também não tenho todas. Mas se a gente junta as nossas duas com a de outros homens no mesmo propósito, a gente tem uma atmosfera muito mais privilegiada. Isso é muito importante porque a gente começa a entender um pouco a respeito de gestão de recursos, né? E ali, literalmente, aquele comissionamento que Deus nos deu foi aprender a gerir recursos. E quando a gente olha para esses fatores, como você está colocando, eu acredito que um dos maiores fatores que precisam ser muito trabalhados, Jesus ele nos ensina muito a esse respeito. A Bíblia está repleta de ensinamentos a esse respeito, que é o modelo mental que nós carregamos. Então, as pessoas, elas, querendo ou não, de forma consciente ou de forma inconsciente, elas vivem sujeitas às informações que elas consomem. Então, os ambientes que elas convivem, né, estava falando sobre isso ontem, os ambientes que elas convivem, elas de fato, hoje muito se fala, né, a respeito da ambiência. E a ambiência de fato influencia, né, em nossos resultados, em nosso poder, nosso processo de transformação, nosso processo de crescimento. Só que o ponto não é só a ambiência. É de fato o porquê eu decido viver aquela ambiência, ou seja, senso de propósito. Maturidade. Porque isso traz a maturidade e me traz uma intencionalidade produtiva quando eu acesso aquela ambiência. Porque determina o meu como. A partir do momento em que eu tenho consciência da minha identidade e me firmo nela, eu entendo, qual é a ambiência a qual eu estou sendo sugerido de conviver, de estar. A partir do momento em que eu decido estar naquele ambiente, eu não posso negociar a minha identidade. Mas se eu não estou claro do propósito de eu ir para aquele lugar, se eu não tenho os meus porquês bem resolvidos, a gente começa a perceber a vulnerabilidade que as pessoas, os homens, né? E aí aqui a gente pode até falar de forma genérica, o nível de vulnerabilidade que eles se sujeitam. Porque aí a gente vê muito do homem que
passa a empreender, da mulher que passa a empreender, que passa a viver o mundo dos negócios, de fato pensando no lucro a qualquer custo. Ele entrou nessa atmosfera, né? Aqui em Brasília, a gente tem uma cultura que foi formada da junção de muitas regiões. Eu nasci em Brasília, tenho 45 anos, então eu peguei essa cidade começando, né? Peguei a cidade começando. E dentro dessa junção de regionalidades, de culturas, a gente tem em alguns pontos de Brasília uma mentalidade muito destrutiva para o ambiente empresarial, que é a seguinte: comprei abaixo do custo. Quem compra abaixo do custo só compra uma vez. Porque quando ele for comprar novamente, aquela pessoa que vendeu já não está mais lá. Não tem sustentabilidade. Essa, Gabriel, é a mentalidade de quem quer o lucro pelo lucro. Não entendeu que no processo como um todo, a coisa mais rica que existe são as relações. Eu poder sentar nessa mesa aqui com você, fazer um negócio hoje, ser bom para mim, bom para você, poder sentar novamente nessa mesa, fazer outro negócio com você, você me apresentar mais pessoas, e aí a gente fazer negócio juntos, poder sentar mais uma vez nessa mesa. Mas quando você não tem essa mentalidade modificada, aquela mentalidade que está lá em Romanos 12:2, a transformação da nossa mente, né, a metanoia. Quando você não tem essa metanoia, o seu olhar fica enviesado. É interessante porque quando você se apropria da palavra, mergulha nas Escrituras, você vai vendo que a felicidade, a prosperidade, ela entre os parâmetros de felicidade e prosperidade está o dinheiro. Isso não é o fim das coisas. Vou ler aqui o Salmo 128 para a gente. Olha o que a Bíblia traduz como prosperidade. Se quiser acompanhar. Você já pega a sua Bíblia aí também, ó. Se você não é cristão, não tem hábito de ler a Bíblia, fica em paz, só pega um papel e uma caneta e anota essa chave aí. E às vezes tem esse livro aqui como um grande livro de conselhos, né? Você tem livros maravilhosos aqui dentro que você pode se aconselhar. Eu conheço muita gente que não é declaradamente cristão, mas que consome provérbios. Né? São 30 capítulos aqui, um por dia dentro de um mês, e você sai muito mais enriquecido, né? Perfeito. Eu acho que todo grande empreendedor, todo grande empresário, ele costuma crescer em cultura a respeito das coisas. E eu te convido a você ler Provérbios, que você vai também crescer em cultura. Salmo 128. Aquele que teme a Deus será abençoado e a sua família também. Versículo 1. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Amém. Então, princípio da obediência. Temo e ando nos caminhos. Comerás do fruto das tuas mãos, do trabalho das tuas mãos, e serás feliz, e tudo te irá bem. Obedecer o princípio, as coisas acontecem conforme o princípio. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Olha que cena mais marcante, né? Uma mulher feliz e exuberante dentro de casa, uma mulher viçosa, vigorosa dentro de casa, uma mulher bem cuidada dentro de casa, não só dentro de casa aqui, porque é o texto bíblico, né? Mas o dentro de casa eu falo lar, tá? Não estou falando da estrutura predial da casa, não, estou falando lar. Amém. Né? Os filhos à roda da mesa, e aqui eu coloco amigos também, porque a vida recheada de amigos é uma vida com maior significado. E assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Aí aqui, o versículo 5, tem uma chave maravilhosa que você pode anotar aí. Você quer abençoar as suas gerações? Você quer abençoar os filhos dos seus filhos? Olha o que é dito aqui. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Amém. O que você tem que fazer primeiro? Lá no primeiro versículo, temer ao Senhor e andar nos seus caminhos. Amém. Então, quando você sofre essa mudança de mentalidade a partir do que nós consumimos na Bíblia, aí você admite que um bom negócio às vezes pode te dar prejuízo. Louco isso, né?
A grande questão, a gente volta sempre para os parâmetros, né? Porque o que é lucro? O que é prejuízo? O que é uma boa empresa? Cada um vai ter o seu conceito para isso. Dentro de uma estrutura extremamente racional a respeito de negócio, muito se fala a respeito dos números e que é um fato. E isso não pode ser negligenciado. Porque o princípio da empresa é o lucro, né? Você vai lá no direito... Exato. Quando você conceitua empresa subsiste de lucro. Lucro. O princípio da empresa é lucro. É lógico. E aí, esse que é o ponto. Porque uma coisa que os empreendedores não entendem, e eu acho que isso é fruto consequencial, né, de como decidimos viver a nossa vida hoje, e aí, novamente generalizando, por mais que a gente saiba que existem muitos homens e mulheres de Deus que têm se posicionado de forma diferente e pessoas também que, diante do mundo dos negócios, entendem a importância dos princípios, independente das suas crenças, é entender que das piores consequências é o imediatismo. Hoje a gente vê pessoas extremamente ansiosas. Existe um termo que eu gosto muito de falar, que é a síndrome do CEO. Você teve uma ideia de um bom negócio, aí o jovem vai lá e fala, porque eu sou CEO da empresa XYZ. Que nem existe ainda. Nem existe ainda. E aí você fica assim, cara, as pessoas elas estão numa condição de querer transmitir ser algo que elas ainda não são. É a realidade dos tempos. Querendo, se projetando, elas acabam se projetando em um tipo de resultado que elas ainda não têm. E elas não conseguem sair desse lugar. Esse lugar se torna uma grande prisão para elas. E isso se torna a realidade de muitos empreendedores. Mas você sabe por que se torna a realidade? Porque de fato é a realidade. A sua mente, a minha mente, ela não consegue discernir o que é concreto do que é subjetivo. Se você pensar agora num elefante atirando um arco e flecha, a sua mente vai conseguir produzir isso. Você e eu sabemos que é improvável um elefante atirar uma flecha por um arco. Mas a sua mente não faz essa ponderação. A sua mente simplesmente cria aquilo que você comandou. Cria um elefante com um arco e uma flecha na mão. Foi lá, criou. E aquilo para a sua mente é real. Aí eu transporto isso para os dias de hoje. Esse bombardeio que a gente tem nas redes sociais, imagens e induções e propostas, projetos que todos eles são fantasiosos, que você começa do zero, vai a 1 milhão em 10 dias. Na mente da pessoa, aquilo é real. E ela vai colocar esforços, recursos para que aquilo aconteça. Deixando de perceber que a natureza nos ensina as coisas. A natureza ela tem uma organicidade, ela tem uma mecânica clássica que é indeformável. Você não planta uma árvore hoje para sentar à sombra dela amanhã. Isso é irreal. Isso é irreal no mundo material. Da mesma forma, você não estabelece um negócio hoje e compra uma Ferrari amanhã. Mas eu posso dar aquele... Você pode. Parabéns para você se você fez isso. Mas você é a exceção da exceção da exceção, porque a regra é você ter uma visão, às vezes um sonho, um projeto, perseguir aquilo com excelência, fazer o que está dito lá em 1 Coríntios, fazer tudo, absolutamente tudo, como se fosse para o Senhor. Não é porque a minha função hoje é, de repente, redigir os documentos de um escritório, né? Eu estou lá redigindo os documentos do escritório, minha função é aquela hoje que eu vou fazer de qualquer jeito porque eu estou pensando em outra coisa, a minha mente está em outra coisa. Eu já violei um princípio bíblico quando eu faço isso. Agora eu estou lá para aquela função, cumpro integralmente aquela função, cumpro com honradez aquela função. Deus está me habilitando para eu ir para outros estágios, para coisas maiores. Sim. Então, retomando essa questão do que é ilusório, né, do que é percepção de realidade, a nossa mente ela não discerne. Tá? Se você dá o comando para a sua mente, se você faz o insight do pensamento, a sua mente não tem crítica. A sua mente, inclusive, ela não administra
a negativa, ela não trabalha com o panorama negativo, a não existência de algo. Sua mente não trabalha com a não existência de algo. A sua mente trabalha só com a projeção, com a existência. Então, se a gente alimenta a nossa mente com aquilo que não convém, né, e a gente sabe de onde partem todas essas informações, eu acho que é uma consequência natural a gente ter uma distopia da realidade, uma visão completamente distorcida. Eu acredito muito, até dentro do que você falou, né, a respeito do empreendedor, né, que tem essa visão de negócios focada no lucro, é o lucro pelo lucro. É como também lá no Raio a gente tem uma frase que ela é contra-intuitiva, ela vai muito contra o que a sociedade fala, né? Inclusive a sociedade empreendedora. Muito se fala a respeito do foco no resultado, foco no resultado, foco no resultado. E eu acredito que o foco não deve estar no resultado. Eu acredito que o foco precisa necessariamente estar no processo. Os nossos resultados são nossos indicadores de excelência. Os resultados falam por si. Pensa comigo, eu gerei um resultado. Resultado ele é consequencial. Se eu fico focado nele, eu não estou 100% focado no meu processo. Só que tem um detalhe, o processo eu consigo intervir, o resultado não. Por quê? Porque o processo é causa. O resultado é consequência. Está preparado para a gente dar um nó na cabeça e falar de um monte de coisa ao mesmo tempo? Vamos embora produzir. Vamos embora produzir. Cara, olha que incrível, né? Quando a gente foca só nos resultados, eu posso manipular a realidade. Eu posso maquiar a realidade. Você deve se lembrar de quase 4 anos atrás, 4, 5 anos atrás, aquele problema lá da Volkswagen, de omissão dos índices de poluentes dos seus veículos. Uma crise mundial. Aquilo ali era foco no resultado. Qual era o índice que eu precisava entregar daqueles carros? Era aquele índice. Então, tudo bem, vamos maquiar o que pudesse ser maquiado e colocar ali. Agora, quando eu concentro no processo, eu tenho aprendizado e aperfeiçoamento contínuo. Todo empreendedor conhece o ciclo PDCA, né? Plan, Do, Check, Act. Todo empreendedor conhece isso aí. E o que é o ciclo PDCA? Que foi uma... Empreendedor, se você não conhece, pelo amor de Deus... Fala com o Gabriel, que ele é fera nisso aí. Gabriel, já deixa aí o link. Você já vai lá no @Gabriel Mancini, você arrasta para cima, clica lá e joga uma perguntinha. Gabriel Mancini, o que é PDCA? Que aí eu vou te mandar essa mensagem. Mano. Show de bola. E o PDCA ele foi popularizado depois da Segunda Guerra Mundial, ali na década de 50. Justamente no ambiente em que as indústrias estavam devastadas, a sociedade estava devastada, né? E aí tem um teórico norte-americano, William Edward Deming, que foi o cara que aperfeiçoou a ideia do ciclo PDCA e desenvolveu essa mentalidade, por exemplo, lá no Japão, na Toyota. Aí olha onde esse cara foi, né? Ele sai dos Estados Unidos, vai para o Japão, ele é convocado para ajudar no restabelecimento da capacidade produtiva japonesa. E hoje a gente tem, na liderança mundial do mercado de veículos, a indústria que optou por fazer bem o processo. Isso é bem legal. Aí, Paulo, o Pastor Márcio está entrando numa seara que eu amo, né? Se a gente for falar de teoria administrativa aqui, isso é sensacional, porque tem uma chave nessas questões das teorias, principalmente quando a gente fala do Toyota, se a gente for fazer, por exemplo, uma comparação com o Ford. Porque ali a gente já tinha, antes do modelo Toyota, a gente já tinha um sistema produtivo processual. Só que, por exemplo, não sei se você sabe, um termo que está muito em voga hoje, que é o Lean, empresas enxutas. Lean Manufacturing. Tudo é Lean para tudo agora. Green Belt, Black Belt. Quem fez, o momento que veio de fato assim, o aperfeiçoamento, a criação, instituição e aperfeiçoamento do Lean foi no modelo Toyota.
Só que tem um detalhe nisso. Que o modelo Toyota trouxe foi uma diferenciação entre eficiência e eficácia. Uhum. E você sabe qual é a diferença entre eficiência e eficácia? Aí, então já dá e eu coloco mais uma. Efetividade. Efetividade. Então já explica aí a diferença dos três para eles. Então, eu vou tentar reduzir bem, estratificar, né? Usar aquela capacidade de síntese. Eficiência é fazer mais com menos. Eficácia é fazer o que tem que ser feito. E efetividade é a combinação dos dois. Fazer o que tem que ser feito com o menor custo energético possível. E esse é um dos princípios, por exemplo, da administração pública. A administração pública, ela por muito tempo popularizou o princípio da eficiência como um princípio... Ao menos deveria ser, né? Deveria ser, deveria, com certeza deveria. Mas está na gênese... aos administradores públicos. Está na gênese do Estado ser eficiente. Legal. Está na gênese do Estado gerir o seu e o meu recurso de maneira eficiente para devolver benefícios para o seu e para o meu imposto, né? Mas não é isso que, em geral, acontece. E aí, quando a gente pensa, né, em eficiência, eficácia e efetividade, a gente pensa, por exemplo, pequenos negócios, né, negócios que são enxutos e que têm uma margem de lucro volumosa. Uhum. É um negócio eficiente e possivelmente eficaz, entrega aquilo que promete. Ao mesmo tempo, você tem negócios que têm uma expressão, né, volumosa, mas é um negócio, além de trabalhoso, que sem muita lucratividade. Então, o que você tem que mexer ali? Na eficiência. Você só mexe na eficiência se você conhece o processo. Se você é concentrado só no resultado, você não consegue trabalhar, modular aquilo que tem que ser modulado para mexer no processo. Então, mais uma aula aqui que o Gabriel vai te dar sobre eficiência, eficácia e efetividade. Deixa lá no direct. É isso aí. Eu acredito que é muito importante a gente falar sobre isso. Por quê? Porque o empreendedor hoje, no Brasil, a gente tem vivido dos momentos de maior... aquecimento, né? De maior aquecimento do empreendedorismo, só que em um momento que é um dos maiores momentos, é um momento dos maiores graus de endividamento. Olha aí, olha o desespero da galera aí. Já vou falar de um assunto, falou endividamento, já era, já toca o sino já. Ring the bell. Hoje a gente vive uma das fases na sociedade de maior grau de endividamento de todos os tempos, da sociedade de uma forma polarizada. E isso gera o quê? Por exemplo, quando a gente olha para um mercado com altas taxas de inflação, juros altíssimos, e a gente vê que itens, por exemplo, commodities, itens de sustentabilidade, de desfrute básico, né? Itens básicos para sobrevivência, como alimentos, subindo muito de preço. E aquilo que eles ganham, principalmente numa cultura de Brasília, onde o funcionalismo público ele tem muito mais estabilidade, né? Por exemplo, o funcionário público ele não teve a mesma proporção de aumento de salário em relação à evolução das taxas de inflação e aumentos que houveram diante de tudo que envolve ele de custo, com certeza, em relação a custo. Então, isso mexe com o ser humano, isso mexe com um profissional. E ele fala, cara, eu tenho que fazer alguma coisa, porque não dá para viver dentro disso. Aí parece que o empreendedorismo é a resposta para o endividamento. Exato. Né? Você está endividado, o que você vai fazer? Você vai abrir uma empresa. Qual é não sei se eu conto, você conta para alguém? Qual é o gráfico? Onde é que vai dar esse gráfico, né? Onde você desenha o gráfico, onde é que esse gráfico vai dar? Você falou do endividamento. E o endividamento ele tem raiz nas nossas emoções, né? Se a gente não cuida das nossas emoções, a gente não consegue cuidar das nossas finanças. Você, como empreendedor, sabe que boa parte do endividamento que as pessoas contraem é com algo que ela não precisa, com algo que não está dentro da ordem de prioridade dela.
Então, quando você vê um objeto lá no futuro e você quer trazer esse objeto do futuro para o presente, você paga um preço. Então, eu estou com 25 anos, eu quero ter uma BMW. Aí eu faço as contas aqui, se eu for trabalhar para juntar o dinheiro para comprar uma BMW, eu vou comprar uma BMW aos 40 anos. Não, mas eu quero aos 25. Aí eu trago a BMW do futuro para hoje e vou passar os próximos 20 anos da minha vida endividado. E com a possibilidade de eu não conseguir construir mais nada a partir dali. Então, dentro do que a gente até atende as pessoas, né, em gabinete pastoral, a gente conversa muito sobre essa questão do adiar o prazer, né, de lidar com o adiamento do prazer. É você ter a capacidade de aguardar o tempo certo. Mais uma vez, eu uso a Bíblia como referência, né? Você vai lá no Salmo 1, feliz aquele que não senta à roda dos escarnecedores, não anda com os zombadores, etc. E aí, lá no finalzinho do Salmo, serão como árvores plantadas ao ribeiro. Árvores plantadas ao ribeiro. Árvores que ficam verdes o tempo todo. Aí, como é que Davi continua ali? Darão frutos no tempo certo. Então, mesmo uma árvore plantada num ribeiro, que ela é regada o tempo todo, ela tem a sua estação. Existe um processo por trás. Então, você, eu, seguimos essa ordem natural do mundo. Nós não estamos fora dessa ordem natural. Aquela que eu falei aqui, né? Aquela engenharia clássica do universo. Nós não estamos fora dessa ordem. A gente pode ou precipitar, ou ampliar, potencializar resultados, mas a gente não pode forjar resultados, né? Eu posso, por exemplo, precipitar um resultado, colher uma fruta antes do tempo e vou comer uma fruta sem sabor. Ok, é uma opção, né? Agora, eu posso potencializar também. Eu posso adubar, eu posso cuidar, eu posso podar. E ao invés de ter uma fruta, eu tenho 10, 15, 20, 50. Qual é o melhor caminho? Né? Particularmente, acredito que o melhor caminho é respeitar o processo e entender que as coisas têm a sua estação. Perfeito. E eu acredito que isso é um grande princípio, né? Que todo homem bíblico, né, que tem o negócio como uma virtude, ele precisa realmente exercer o seu papel desejando viver o processo, porque a gente estava conversando hoje aqui, né, a respeito das formas, dos caminhos de aprendizagem. Você pode aprender pelo amor ou você pode aprender pela dor, que é uma frase tradicional aí da sociedade há anos. E isso é um fato. A grande questão se você aprende pela dor, você perde tempo. Se você aprende pela dor, você demora mais para viver aquele processo. E quando eu olho para a Bíblia, eu entendo que a gente tem um Deus que ele é um Deus grandioso. Ele é um Deus absoluto. Ele é um Deus de governo. Ele é um Deus de prosperidade Deus de abundância. Ele é um Deus de prosperidade em todas as áreas das nossas vidas. Shalom é o mais do que o bastante, mais do que o suficiente. Amém. Essa é a promessa dele para as nossas vidas. Amém. Mais do que o bastante. E quando eu olho para esse Deus, eu falo, se eu tenho um Jesus que me disse para eu ser a imagem e semelhança dele, e ele é parte desse Deus triuno, então eu entendo que eu preciso viver essa realidade de abundância, essa realidade de grandeza, mas não porque eu sou, mas é porque ele é. E quando eu olho para isso, eu preciso aprender que até Jesus, quando esteve em terra, viveu um processo. Então, quando eu entro no mundo dos negócios, não adianta eu querer me iludir de que os negócios eles vão fluir sempre bem. Agora, eu tenho que entender que não é necessário obrigatoriamente que ele esteja mal. E isso também foi uma crença difundida na sociedade que eu acho que é uma grande infelicidade por falta de conhecimento. E talvez conhecimento... Talvez não, né? Eu vou ser ousado e dizer que por falta de conhecimento bíblico.
Não se engane, viu? Boa parte da legislação que você obedece hoje ela é judaico-cristã. Vem da Bíblia. E você que é ateu e sem nada contra o que você acredita ou deixa de acreditar, eu acredito que eu queria ter muita oportunidade de conversar com você sobre isso. E não para te convencer de nada, mas para a gente realmente poder ter um momento de desfrute. Então, se você É para te dizer assim, ó. Tem uma analogia eu acho que quem fazia essa analogia, eu posso... Não dá para falar porque é gravado aí, se eu errar. Mas aí depois, né? Mas, salvo engano, era o Billy Graham. Que ele falava o seguinte, olha, você pode explicar para uma pessoa qual é o sabor de uma laranja. Você pode explicar qual é a textura, você pode explicar qual o prazer, a sensação que ela vai ter comendo uma laranja. Mas ela só vai conseguir desfrutar com a laranja na mão. É isso. Então não adianta você defender que não existe algo que você não experimentou. É desafiador você crer firmemente em algo que você ainda não experimentou. É isso. Então experimenta. Só faça esse convite, experimenta. É isso. Você estava falando de aprender pela dor ou pelo amor. E isso é muito importante para mim, porque quando a gente, né, que está nesses movimentos de empreendedorismo, a gente tem buscado ajudar o máximo de empreendedores possível, não adianta, não tem outro caminho senão o entendimento claro de que, sim, Jesus, quando esteve em terra, ele cumpriu um processo para que o propósito fosse cumprido. O problema é que a gente volta lá no ponto inicial, é que as pessoas não estão claras do propósito. Porque se eu passo a empreender tão somente pautado em uma necessidade, qualquer problema que eu tiver, eu não vou estar vivendo com uma reação pautada no propósito. Então, ser resiliente é mais difícil, perseverar é mais difícil, ter governo emocional para que eu possa estar diante de crises e conseguir resolver, solucionar problemas é mais difícil. A jornada se torna mais pesada. O problema vai existir. O ponto o meu nível de problema ele precisa aumentar com o meu nível de sucesso e não com o meu nível de escassez. Pegou essa chave aí? Isso aí você tem que anotar papel e caneta. Repete. A gente tem que entender que nós precisamos desfrutar, né? E eu já até perdi aqui a frase. Ele falou o seguinte, os nossos problemas eles têm que aumentar quanto aumenta o nosso tamanho, a nossa complexidade. E não, né? E não quando aumenta a nossa turbulação interna. Os nossos problemas eles têm que aumentar de acordo com o aumento do nosso sucesso e não de acordo com o aumento da nossa escassez. Escassez, exatamente. E por quê? Porque sim, de fato, problemas sempre vão existir. Por quê? Porque nós somos seres em transformação. O problema é que como as pessoas elas não têm um interesse em entender que nós somos seres bíblicos, né? Nós somos seres espirituais que temos o relato bíblico e a constatação bíblica disso, nós não conseguimos compreender o processo que verdadeiramente e mais profundamente estamos vivendo. A verdade é que nós viemos de um lugar, nós estamos em um lugar e estamos indo para um lugar. Agora, que lugar é esse? Que jornada é essa? Eu não estou aqui nessa vida simplesmente para eu entrar, por exemplo, a gente tem negócio na educação, a gente tem negócio na construção civil, dentro da construção civil a gente tem mais de um negócio. Não é sobre essas áreas, não é sobre esses negócios. É sobre o processo de transformação que eu, como empresário, estou vivendo e de amadurecimento que eu estou vivendo como homem que decidiu ter um negócio como um elemento de virtude para que eu pudesse amadurecer, crescer, prosperar e exercer a minha função na Terra, que não é ser um empresário. Olha aí. Isso é uma clareza desafiadora, né, Gabriel? Você conseguir conjugar essa quantidade de conceitos, né, com coesão, com correlação um com o outro e com consistência é muito difícil, não é fácil não, é fruto de muita meditação. E eu queria retomar o que você falou lá atrás de aprender pela dor ou pelo amor, né? E o que eu vejo é que quando as pessoas aprendem pela dor,
elas querem ensinar também através da dor. E elas repetem processos ruins, né? Ficam com o coração empedernido, um coração duro. Quando as pessoas aprendem pelo amor, naturalmente elas reproduzem o ensino, aprendizado com amor e em amor. E qual é a diferença entre uma coisa e outra? Quando você aprende uma lição, mesmo que uma lição muito importante, através da dor, você aprende a partir de um trauma. Agora, quando você aprende pelo amor, você aprende a partir de uma conquista. E aí você fica à vontade para escolher se você quer o trauma ou a conquista. Se você quer mergulhar por amor ou se você quer mergulhar pela dor. E aí eu vejo que muita gente erra sistematicamente porque não consegue se organizar no tempo e no espaço. Você falou um monte de coisas aqui que são correlatas, né? Negócios, propósito e etc. Você tem dentro da... Você deve conhecer a pirâmide das necessidades, né? A pirâmide de Maslow. E lá no substrato da pirâmide, lá na base da pirâmide, estão as necessidades mais essenciais. E o que vem no topo da pirâmide? Propósito. Depois que você já tem casa, comida, você já procriou, você já tem segurança, ambiente, etc. Já tem até lazer. O que acaba faltando para o indivíduo? Propósito. Só que como é que a gente é levado a pensar em propósito num ambiente de fugacidade que a gente tem hoje, né? de falta de estruturação de raciocínio. E aí eu retomo o que eu estava construindo, que as pessoas elas negligenciam de validar o processo como a matéria-prima do sucesso. Elas negligenciam de validar o processo como matéria-prima do sucesso. Quem valida o processo como matéria-prima do sucesso faz planejamento, se planeja. Quem não faz planejamento não sabe nem se está errando, se está acertando. É legal, você deve conversar com um monte de empreendedor que o cara está indo bem pra caramba, mas se você perguntar para ele, me diz aí, traz um relatório. Fala, cara, nem sei como é que eu tô, não sei nem se minha contabilidade está batendo. Parece que está indo bem, mas como eu não tenho um planejamento, não tenho uma organização, eu erro. E aí, só para não estender muito esse raciocínio, eu tenho entendido que as pessoas erram ao planejar basicamente por 3 fatores. O primeiro deles é por inexperiência. Quando a gente é muito novo, a gente costuma fazer as coisas, a gente costuma, entre aspas, sair fazendo. Né? Você já começa fazendo. Tem virtude nisso? Tem. MVP, produto mínimo viável, né? Você começar pequeno, agir com velocidade, execução. Tem valor isso? Tem. Mas até essa consciência ela precisa ser compatibilizada com a realidade. Eu preciso começar, mas eu preciso começar a partir de algum lugar, a partir de algum pressuposto. Então, muita gente não planeja por falta de experiência. Mas também tem gente que não planeja por falta de técnica, não sabe, não tem ferramental. E aí o Gabriel Mancini, com o raio, pode te ajudar muito com isso. E é um papel importante, Gabriel, porque você é novo, você pode transferir aquilo que o Senhor já te entregou nas mãos para muita gente, e você é longevo, então você tem a oportunidade de dar um testemunho duradouro para muita gente. Né? Então, ou inexperiência, ou falta de capacidade técnica, e aí um último parâmetro que eu acho que é bem conectado com a realidade do brasileiro, que é a indisciplina. As pessoas não planejam, fracassam porque não tem disciplina. E você da administração, você sabe. Quem fracassa ao planejar, planeja fracassar. É isso. Se você não planejou bem, pode anotar aí que o resultado não vai ser legal. E eu gosto muito, eu realmente sou um amante da administração, né? E quando você fala de Maslow, eu não conheço a vida pessoal de Maslow, a história dele, mas eu certamente teria uma mesa muito interessante com ele, porque... Sem dúvida. Eu não sei se eu colocaria propósito no topo dessa pirâmide
dentro da forma e do conceito contextual que ele apresenta a ordem sucessória, né, de tratamento daqueles assuntos. Mas por que ele estabelece daquela forma? Porque ele fala do homem natural e nós estamos falando aqui do homem espiritual. Perfeito. No homem espiritual, essa pirâmide é de cabeça para baixo. Perfeito. Ela começa do propósito e, por último, estão as minhas necessidades carnais. E isso, eu acho que é um ponto importantíssimo de nós falarmos. Por quê? Porque essa pirâmide invertida é a vida de dependência com Deus. Dá para fazer um podcast sobre pirâmide invertida, hein? Total. Já está aí, ó, mais um tema. Anota aí, Paulo. Isso é muito importante. Ele faz essa gradação porque ele considera o nível de sofisticação do indivíduo. Uhum. À medida que o indivíduo vai matando aquelas necessidades mais elementares, mais essenciais, ele vai tomando um nível maior de, aspas, humanidade dentro do que ele defende, né? É porque ele traz uma visão de longo prazo e que, sim, eu tenho um entendimento de que é muito correto e coerente em relação à lógica. Uhum. Ele traz uma visão de longo prazo e, beleza, ele ancora no longo prazo, propósito. Só que ele fala assim, ó, tem uma jornada aqui. E se você for parar para analisar, a pirâmide ela está pautada onde? Nos resultados. Uhum. Então, eu começo provendo resultados que vão primeiro suprir esse primeiro nível, depois vão suprir o segundo nível e o primeiro, e assim sucessivamente. Uhum. Só que tem um detalhe. Quando eu coloco o propósito, suprir o propósito como um último elemento, eu tenho um problema de mentalidade que eu enraizo na sociedade. Esse é um bate-papo interessantíssimo porque a gente precisa recortar bem, né, essa história do homem natural e do homem espiritual. Sim. Quando eu vou aconselhar alguém que está com problemas fundamentais, problemas estruturais, às vezes eu não consigo chegar na cognição dessa pessoa, na espiritualidade dessa pessoa, porque a dor carnal dela é tão grande que obstrui o entendimento, obstrui a percepção do que eu quero entregar para ela. Perfeito. Então eu tenho que primeiro, de repente, tratar a parte física, se é uma assistência, se é remédio, alguma coisa, eu tenho que tratar a parte física para estabilizar essa pessoa e a partir do momento que ela está estável, ela poder me escutar com qualidade. Aí a mente dela vai começando a ser ativada dentro daquilo que a gente está conversando. Então, quando a gente fala sobre essa inversão da pirâmide, ela é muito possível para quem já está, acredita assim, para quem já está avançado na marcha, para quem já está avançado na caminhada. O cara que avançou na caminhada, ele entende que ele tem que partir do propósito. É o que o Simon Sinek fala, né? Cara, eu tô com ele aqui na cabeça. Indicar agora o filme dele, o livro dele. Comece pelo porquê, né? Eu acho que é uma forma muito legal de quem não se consegue se enxergar nessa maturidade de inverter a pirâmide, uma forma legal de começar. Leia esse livro, né, do Simon Sinek. Referência. Comece pelo porquê, porque realmente... E querendo ou não, é interessante porque, de forma bem prática, no mundo empreendedor hoje, o que muito se fala? O que é empreender? Empreender é resolver problema. As pessoas têm problemas, necessidades e desejos, eu vou lá e crio algo que vai resolver essas questões. Então, esse fluxo mental leva ao quê? Lembra da pirâmide de Maslow aqui. Esse fluxo mental vai levar para onde? Cara, tem um problema. O que eu tenho que fazer? E aí, por isso, a gente está indicando esse livro. Do comece pelo porquê. Por que eu tenho que fazer? Cara, quando você começa pelo quê, primeiro, você não tem uma base forte para conduzir o processo necessário para ter um bom como. O livro grada bem isso aí, né? Ele fala do porquê, do como e do que, né? E geralmente a gente começa do mais fácil, que é o quê? O que fazer? Né? Já sai logo fazendo e dá... Preciso pagar meus boletos. O que eu preciso fazer? Qual é? É pagar boleto. Vou vender bombom na rua. O quê? Pagar boleto. Como?
Cara, tem que arrumar dinheiro, vou me virar, vou vender mais, vou vender menos, etc. Como eu me resolvo. Agora, por que você tem esse boleto? De onde vem esse boleto? Né? Essa é a história. E aí, já que a gente falou dele, vou sugerir para os nossos espectadores, as pessoas que acompanham aqui o podcast, um outro livro dele que é fantástico, que é O Jogo Infinito. Já leu também? Eu até vou, não é dele, mas eu já vou colar um outro aí que eu lembrei do duelo interior, o jogo interior do tênis. É o Winning Game, né? O Winning Game. E nesse livro dele, que ele fala do jogo infinito, ele fala bem o que você acabou de tratar aí, né? Que às vezes a gente entra para um cenário achando que a gente sabe as regras, achando que a gente sabe jogar aquele jogo. E quando você entra no jogo, você descobre que as regras não são bem aquelas que você imaginava. Aí qual a tendência natural? É você sair do jogo. Tendência natural é sair do jogo. E aí ele vai defendendo que quem ganha na vida... Exatamente, Carol Dweck. Quem ganha na vida não é aquele cara que sabe responder primeiro o que aparece. É o que é resiliente de continuar respondendo o tempo todo. Perfeito. O jogo aqui é a vida. A vida é mais do que 2 tempos de 45 minutos, né? Exatamente. Então, nesse jogo, às vezes você começa a conhecer as regras, se adapta com as regras, aí os jogadores mudam. Aí você volta a se adaptar com os jogadores, aí o cenário muda. Então, não existe a possibilidade de você resolver problemas do futuro com soluções do presente. Você tem que continuar jogando, você tem que continuar investindo. Perfeito. Aí a gente volta no porquê, né? E faz a conexão do porquê. É por isso que você tem que ter um propósito. Senão você começa a bater e apanhar sem saber qual é o fundamento disso tudo. Exato. É interessante porque as pessoas elas passaram a viver uma vida sem intencionalidade. E elas têm uma... Olha que louco. É como se elas tivessem um desejo que confunde-se com a intenção. Um desejo que se confunde com uma intenção. E aí ela não consegue compreender que existe uma diferença entre intencionalidade e intenção. Com certeza. E isso também é uma consequência do tal do foco no resultado. Do tal do começar pelo quê? Do tal do focar nas necessidades básicas. Eu não sei qual é o seu pensamento a esse respeito, mas muito se fala hoje na internet, principalmente, a respeito da mentalidade de escassez. Muito se reclama, muitos sofrem, querem sair desse lugar, mas, infelizmente, esse conceito de começar pelas necessidades básicas, ele é um alimento para a mentalidade de escassez. Sim, sim. Porque o homem bíblico, ele é um homem que ele entendeu a essência da abundância que o Senhor colocou. Manifestar essa abundância é uma resultante de como eu me coloco, como eu me posiciono em relação à minha identidade. Porque se eu entendo que eu sou um homem espiritual e eu tenho uma identidade firmada em Cristo, eu entendo que existe um processo de maturação para a minha vida, de maturidade, de processo de transformação. E a partir do momento em que eu entendo que eu sou essa pessoa, com essa identidade de um filho, de uma filha amada de Deus, eu passo a me conectar com a excelência do reino de Deus. Verdade. E essa excelência que me conduz a ter ações e decisões com maior qualidade, que consequencialmente te aproximam da abundância. A escassez é uma consequência do erro, uma consequência do pecado. A gente volta lá para o Gênesis, que a gente conversou aqui agora, né? Quando o Senhor entrega aquele jardim maravilhoso para Adão, ele fala: olha, você tem absolutamente tudo que você quiser aqui. Não existe falta aqui. Na verdade, você vai criar nome para todas essas coisas que você ainda nem conhece. De tão abundante que é esse ambiente. Você ainda vai dar nome para os carros que você nem sabe que você tinha. Exatamente. Você ainda vai dar endereço, CEP para casas que você nem sabia que
que existiam. Esse é o reino que o Senhor criou para que nós, na figura de Adão, administrássemos. Só que aí entra o erro, entra o pecado. E aí, a partir do momento que entra o pecado, essa lógica muda. Eu falo, então tudo bem, já que você violou um princípio, né? Você violou o princípio que dessa árvore, o fruto dessa árvore, você não poderia comer, você violou esse princípio. Agora, a consequência é looping infinito. É você trabalhar, comer, trabalhar, dormir, trabalhar, comer, dormir, trabalhar, comer, dormir, etc, etc. Mas nós fomos remidos por esse pecado. O próprio Cristo fez isso por nós. Nós não precisamos entrar nessa lógica. Nós não precisamos viver vinculados a esse sentimento de escassez que, se não for pela força do meu braço, eu não consigo. Eu tenho que ter a certeza de que a minha provisão, isso é um desafio, sobretudo para os homens. Eu acho que as mulheres são mais audaciosas em confiar. Os homens, eles... Eu lembrei Tô rindo aqui porque eu lembrei que a gente tem uma líder aqui que ela fala da mulher troféu. Olha o que me ocorreu aqui agora. Depois eu explico. Uma piadinha interna aqui. Olha o que me ocorreu aqui agora. O homem acredita mais do que ele confia. A mulher confia para além do que ela acredita. Legal. O homem acredita porque ele quer concretude. Anota isso aí, pelo amor de Deus. Depois você me passa, que eu quero essa cola aí. Porque ele quer concretude. Mas se eu quiser concretude, eu não falo mais de fé. Eu já abandonei o conceito de fé. Fé é substantiva, é subjetiva. A fé é a projeção daquilo que eu tenho certeza que eu terei nas minhas mãos. A fé é a certeza daquilo que eu sei que existe, mas que eu nunca vi. Isso é a fé. Para o homem, para a natureza do homem, isso é mais difícil. Mais difícil. Então, quando a gente retoma, né, essa compreensão de que o reino do nosso Pai é um reino de abundância, não é um reino de escassez, e que essa lógica do trabalho como penalidade, ela não existe, nós fomos libertos dessa lógica pelo sangue do Cordeiro, eu passo a entender que se eu descansar no Senhor, assim como está lá em Hebreus 4, se eu descansar no Senhor, mantiver o meu descanso no Senhor, todas as coisas Ele providenciará. Descansar no Senhor não é ficar sentado no sofá o tempo todo, não, viu? Descansar na Bíblia, nesse sentido aqui, é contemplar no Senhor. Contemplar no Senhor. É você fazer tudo o que lhe compete, é você remover a pedra, é você tirar a atadura. Desfrutar. Para então desfrutar o resultado de se construir na sua frente. Perfeito. Sensacional. Acabei de tomar uma chamada ali da líder que nós estamos chegando ao fim desse episódio. Que pena! Mas antes da gente finalizar, eu gostaria de te fazer uma pergunta. Acho que é uma forma legal de a gente conduzir para o final. Por que os negócios são uma virtude? Porque são uma virtude. Porque você vai ler lá a Bíblia lá em Tiago, você entende que a verdadeira religião é o auxílio aos órfãos, às viúvas, aos estrangeiros nas suas tribulações. Gabriel, nem você e nem eu conseguimos ajudar ninguém se estamos precisando de ajuda. Então, um homem, para ele ser o sacerdote, para ele cumprir a função que o Senhor lhe designou, lhe comissionou, ele precisa sim prover. Eu não estou fazendo apologia nem defendendo de que existe uma exclusividade masculina em relação a negócios. Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo como homem que, para a natureza do homem, é muito importante ser frutífero. Para o homem, isso está dentro da essência da natureza do homem. Você, quando encontra um homem que não está conseguindo nem se prover, pode ter certeza, esse homem está fragmentado, está quebrado. Quando você senta para conversar com um cara que ele não consegue se prover, esse cara está quebrado. E quebrado que eu digo, as emoções dele estão em frangalho. Por quê? Porque isso faz parte da natureza do homem. Isso faz parte da natureza essencial do homem.
Então, aprendi quem eu sou em Cristo, aprendi quem eu sou como modelo da criação, vou eu produzir. Legal. Sensacional. Muito bom, muito bom. Eu não sei se você está gostando aí desse nosso bate-papo, dessa nossa série. Temos muito conteúdo aqui para gerar para vocês ainda. Estamos apenas no segundo episódio, são 7. E já tem outros episódios surgindo aqui, né? Esse aqui é o capítulo, né, sobre negócios. E o próximo capítulo é bastante interessante, mexe muito com o universo cristão, que é o cuidado com o corpo, cuidado com o templo. Vou só adiantar um pouquinho aqui, porque a gente já chegou no horário limite aqui, né? Mas uma das coisas que me incomodava muito, Gabriel, era a gente conceber o modelo do cristão, do homem evangélico, aquele cara totalmente largado, que não se cuida, etc. E aí eu fazia comparação disso com os modelos bíblicos. Eu falei, rapaz, Caleb com 80 anos estava pedindo um monte para o Senhor. Josué com 80 anos estava liderando um exército. Moisés com 120 ainda estava andando com a moçada. Esses caras aí, eles tinham capacidade física. Esses dias eu fiz um cálculo aproximado, assim, só pelos dados que a gente tem disponíveis. Estima-se que Jesus andou entre 40 e 45 mil quilômetros enquanto ele estava vivo. Uau. Capacidade física pura, cara. Então, o templo que o Senhor nos deu é o veículo que nos permite... que Jesus fez dos 13 aos 30 anos. Andou. Ele andou. Treinou. Tá vendo? E você aí, né, Paulo, sem treinar? Tô observando você. Então, a gente tem uma mensagem e é o nosso corpo que nos ajuda a entregar essa mensagem. Amém. Amém. Legal. Você já viu que o nosso próximo episódio não é pouca coisa não, viu? A gente tá muito feliz, né, em estar desenvolvendo essa série. Nós acreditamos que é extremamente necessário que os homens comecem a se posicionar como homens de virtudes. E nada melhor do que a Bíblia para nos trazer parâmetros para vivermos essa vida com virtudes sólidas, pautadas naquilo que Jesus nos ensinou e que Deus nos criou para ser. Então, acho que a gente pode deixar um convite aí para as pessoas estarem não só curtindo e nos assistindo, mas também interagindo conosco. É muito importante para nós te ouvir. Comenta aí. Inclusive, se você não tiver ainda inscrito no meu canal, por favor, já clica aqui embaixo, se inscreve. Mas a gente quer te ouvir. Comenta aí, faz pergunta. Os próximos episódios provavelmente vão ser ao vivo. Então vai ser muito legal aqui para você estar interagindo conosco, fazendo perguntas, colocando a sua opinião, a sua visão a respeito daquilo que a gente está falando. E a gente quer bater um papo porque, como compartilhei com o Márcio aqui nos bastidores, eu pude palestrar em um evento de mulheres, o chamado Despertar, da minha amiga Cida Oliver e da Sandra. E ali eu vi um grande clamor de mulheres. E existe um porquê desse clamor. E eu acredito que a falta do homem exercer essas 7 virtudes é uma grande consequência do que a gente vê hoje. É uma grande raiz, causa, né? Da consequência que a gente vê hoje na sociedade. Então, se você puder deixar aí as suas palavras finais, meu irmão, o que você deixa aí para o povo? Eu deixo o chamamento para o homem cumprir aquilo que pulsa no seu coração. Lá com os homens que a gente lidera, Gabriel, eu faço um negócio bem interessante. Quando às vezes chega um cara assim para se aconselhar e tal, e eu vejo que ele está passando por algum momento de dificuldade, eu levo ele para algum lugar e a gente vai trabalhar com ferramentas, coisa de homem mesmo, chave e tal, parafuso, furadeira e tal. Mas por que eu estou fazendo isso? Porque eu estou resgatando nele aquela essência lá do Éden. Lá no Éden, o Senhor falou para você o seguinte: você é um jardineiro e você é um guarda. Você é alguém que
zela pela porta do templo. Se essa natureza tiver fragmentada, rompida, dificilmente o homem vai conseguir avançar nas demais virtudes, dentre as quais o negócio é uma delas. Saúde, comunhão, família. Então, se o homem está quebrado por dentro, se ele está fragmentado, se ele está desconstruído da sua natureza, da sua identidade original, ele não consegue ser a expressão do que o Senhor desenhou para ele ser. E é por isso que as mulheres sofrem com essa crise de ausência de homens, né, que estejam aptos e desejosos de construir famílias. Então, o nosso clamor é para que essa moçada acorde. É isso. Vambora produzir, meu povo. E saiba que se posicionar também é produzir, viu? Sejam homens de virtudes. Mulheres, se valorizem e nos ajudem aqui na nossa missão. Você sabe que no meu ministério eu recebo mais incentivo das mulheres do que propriamente dos homens. Uau. São as mulheres que às vezes dão os feedbacks, né? Falam, olha, isso foi bacana, isso tocou e tal, assim, eu estou vivendo uma transformação em casa. Então as mulheres, elas são mais espontâneas, né? Em devolver, né? Em honrar aquilo que está sendo recebido, né? Os homens são mais embotados, mais duros, eles são mais lentos, mais demorados nos seus resultados. Mas quando o homem se posiciona, aí as coisas se resolvem. Sensacional. Muito bom. Estamos chegando então ao final. A gente te espera no terceiro episódio dessa série, As 7 Virtudes do Homem Bíblico. Eu, grande irmão, pastor, homem abençoado, empreendedor, grande homem de Deus, Márcio Marques, tá? Estamos aqui para realmente gerar valor na sua vida. Amém. E você conta com a gente está aqui para te servir. Tamo junto, vamos embora produzir. Obrigado, meu irmão. Tamo junto. Até a próxima gravação do episódio 3. Fui! Ou ao vivo. Ao vivo. Desculpa, é o ao vivo. Tamo junto. É isso aí.